Olá, como vão todos? Todos vivendo a tensão desse momento das eleições? Você sabe que eu nunca consegui separar ah, o tema da espiritualidade laica, fora da discussão religiosa ou de filosofia de vida, mas a espiritualidade orgânica, a espiritualidade no sentido da expansão da consciência, do desenvolvimento da consciência humana. Nunca consegui separar a espiritualidade de política. Porque eu entendo que quanto mais a gente se espiritualiza, no sentido de quanto mais a gente expande a nossa consciência, mais a gente tem consciência da nossa interdependência com o coletivo. Mais a gente sente empatia com o nosso irmão. Não no sentido de querer salvá-lo, até porque quando a gente quer salvar um irmão, a gente está se colocando numa posição superior a ele, mas no sentido mais fraterno, no sentido mesmo de sentir a dor do outro e se preocupar com a dor do outro. E se existe um momento nas nossas vidas em que nós precisamos realmente tomar uma atitude em relação à dor do outro, é em relação às decisões que afetam o coletivo. Por isso, o tema de hoje são as eleições. E veja bem, a gente está nesse momento do Sol em Libra, que é um signo de ar, que busca o equilíbrio, justamente no momento em que a gente vai viver uma eleição que está bastante polarizada. Mas o que entra em jogo aqui, nessa polaridade, ensinado pela energia de Libra, é que a nossa referência para encontrar um equilíbrio não deve ser num prato ou no outro da balança, mas no fiel da balança. O que é que existe entre eu e você? O que é que existe entre eu e o coletivo que pode ser referência para mim na hora de eu colocar o meu voto nas urnas e influenciar no direcionamento da política da nossa nação? Esse é o tema de hoje. Então, bora lá pegar o copinho d'água para a gente fazer a nossa reflexão meditativa sobre isso, às luzes da onda encantada do macaco, da astrologia esotérica e com auxílio luxuoso do tarô. Volto já. Estamos na onda do macaco. E olha que interessante o fato de que dia 2 de outubro, domingo, vai cair no dia do selo Terra Ressonante. E o que quer dizer Terra Ressonante? Terra é o símbolo, é o selo que fala de sincronicidade, de evolução, e o tom ressonante fala de canalização. É o sétimo selo da onda encantada. Então você percebe que nós estamos na sétima coluna do Tzolk'in, né? Nós estamos atravessando ali o meio do Tzolk'in e a gente está no sétimo selo dessa onda encantada que começou na harmônica 33, que também é o centro do Tzolk'in. O selo Terra fala de evolução, de sincronicidade, de navegação. E nós navegamos nesse sistema solar não só por conta do nosso globo terrestre, mas a qualidade da nossa navegação é ditada também pela qualidade da vibração e frequência da consciência coletiva. A nossa cultura mundial, né, a nossa consciência coletiva, ela vibra numa determinada frequência que faz com que o nosso corpo mental do planeta seja ressonante com inteligências vibracionais exteriores que podem então vir a se comunicar conosco para o bem ou para o mal. Então, dependendo da frequência vibracional da mente coletiva, a gente sincroniza com uma coisa ou com a outra. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade na hora da escolha daquele que vai
determinar a política do nosso país nesse momento, da nossa nação. E o Brasil não é um país pequeno. Então, são muitas vidas, muitas mentes, muitos corações, muitas emoções que irão vibrar de acordo com o resultado dessas eleições. Aqui, olha, domingo, selo da Terra, e que sincronicamente vai cair na exata mudança de fase de Lua. A Lua vai estar crescendo com a informação de Libra. O tom ressonante significa canalizar e inspirar a harmonizar. Então, é uma canalização que a gente realmente use da nossa espiritualidade, o tom 7. Eu já mostrei aqui que o 7 é um número que reúne a Trindade, a Santíssima Trindade, que é a condição primordial para que qualquer coisa venha a se manifestar, e o 4 da matéria. Então, o 7 é um número completo em si, porque ele tem o espírito na Trindade somado ao quaternário da matéria. Então, nesse dia, eu acho que já há aí uma indicação, uma orientação para que a gente faça essa escolha usando da nossa espiritualidade, da nossa consciência unida à materialidade da vida nessa dimensão. O selo da Terra fala de evoluir, navegação e sincronicidade. Em que eu posso fazer uma brincadeira com essas palavras e falar que o selo da Terra fala de si evoluir através da navegação na sincronicidade. E é o que estamos fazendo aqui nesse momento. Estamos sincronizando a vibração e frequência da galáxia com a nossa própria vibração e frequência, uma vez que nós estamos entrando em contato com essa informação e já fazendo nossas células vibrarem com essa informação. Eu trouxe também a informação de que nós estamos no segundo epital dessa lua de 28 dias. E nesse epital a informação é: a humildade refina a meditação. Então a gente tem aí uma orientação no sentido de, nesse epital branco, nós estarmos vibrando uma humildade para refinar a nossa meditação. Então, vamos fazer essa reflexão que estamos fazendo aqui com humildade, buscando encontrar a igualdade entre nós. Porque, conforme eu falei, muitas vezes, quando a gente quer demonstrar empatia ou quer fazer uso da nossa habilidade empática de sentir a dor do outro, muitas vezes a gente corre o risco ou a tentação de querer fazer alguma coisa para salvar o outro. E espiritualmente, quando a gente leva a essa questão para uma consciência expandida, a gente já sabe que ninguém salva ninguém. O que melhor a gente pode fazer é respeitar a dor do outro e, em algum momento como esse, em que temos que influenciar um coletivo, a gente pensar nessa dor do outro para que ela seja contemplada também com o resultado da minha decisão pessoal que vai influenciar esse coletivo. Aí a gente chega mais perto dessa empatia espiritualizada, ou seja, através da consciência expandida de que somos interdependentes, de que a minha vida pessoal depende do bem-estar do todo. Então, eu trouxe aqui também uma outra análise muito interessante com 3 selos. E nesses 3 selos nós temos o humano na dimensão da vida, uma dimensão mais ligada ao corpo, ao orgânico. O selo da terra está na dimensão dos sentidos e o selo do vento está na dimensão da mente. Então, qual é o recado durante essa análise? A gente tem o selo do humano falando em influenciar através do seu livre-arbítrio, pretende-se com sabedoria. Esse selo está vibrando, essa informação está vibrando no nosso corpo. Então, como que a gente fisicamente pode refletir sobre a influência através do livre-arbítrio com sabedoria? Talvez colocando-se em empático
à situação física material de todo o coletivo da humanidade. O selo da Terra, que fala de evoluir através da sincronicidade na navegação planetária, está no selo dos sentidos. Aí a gente está num campo mais emocional, mais dos sentidos, do paladar, do olfato, da visão, da audição, né? Como isso tudo afeta o meu sentir e o sentir de toda a humanidade, do coletivo da humanidade, dos meus irmãos, né? Dos iguais da mesma espécie. E o selo do vento está na dimensão da mente, quando o vento fala exatamente de espírito comunicação. Então, o vento está falando da comunicação com o espírito, para que a nossa mente leve em conta essa consciência expandida, essa visão do eu superior. Então, nessas 3 dimensões que unem a primeira dimensão da vida, a dimensão dos sentidos e a dimensão da mente, a gente tem esse recado. Olha, temos aqui, estamos vibrando na condição de, através do nosso livre-arbítrio, influenciar com sabedoria, considerar a navegação do planeta Terra e sua sincronicidade, enquanto mantemos a comunicação com o espírito através do nosso alento, através da nossa respiração, o alento do espírito, trazendo essa luz do espírito para esse momento de decisão. Uma outra dimensão que eu trouxe para vocês aqui é a dimensão dos selos vermelhos. Então, nós temos o caminhante do céu, que está no tom elétrico. O tom elétrico é o tom do serviço. O caminhante do céu fala de explorar espaços internos, com vigilância. Então, é a gente buscar dentro da gente o meu serviço, o nosso serviço, o seu serviço. Além disso, a gente está numa lua elétrica, a gente está no período de 28 dias do tom elétrico, que vibra justamente nessa dimensão do nosso serviço, da gente ativar e vincular o nosso serviço nessa nossa existência. E servir é sempre servir ao todo. Qual a melhor maneira que eu tenho de servir ao todo neste momento das escolhas nas eleições do nosso país? Essa tríade da onda encantada do macaco fala então desse caminhar, desse caminhante do céu, de explorar espaços internos para buscar vibrar nesse meu servir, em comunhão com o selo da terra, que está no tom ressonante, que fala de canalizar, de se inspirar para harmonizar, através da navegação, da sincronicidade, para que a gente venha a evoluir. Como é que eu posso, canalizar uma informação de dentro dos meus espaços internos, no sentido de inspirar a harmonia para navegarmos nessa sincronicidade que é a nossa vida coletiva, em comum, neste planeta? E o terceiro selo é o selo do dragão, que está no tom espectral. O dragão fala de nutrir para o nascimento. O tom espectral já está espalhando, já está compartilhando, já não está tratando disso de uma forma pessoal. O tom espectral é o 11º tom, é aquele que começa a dissolver, a liberar a nutrição para o nascimento. Então, nesse momento, como é que eu posso liberar essa vibração nutritiva que permite o nascimento de algo novo? O próximo slide mostra a harmônica que nós estamos atravessando, porque no exato dia do selo da Terra Ressonante do Kim 137, que é o dia 2 de outubro das eleições, nós estaremos entrando numa outra harmônica. Traz a matriz planetária, é a harmônica 35, que se inicia com o selo da Terra Ressonante, traz a matriz planetária, que fala de autorregular o fogo universal da manifestação. Quando a gente fala de autorregulação, a gente está falando em ser coerente
conosco, né? É autorregulação. A regulação sempre fala da regulação entre o que o mago representa, entre o que eu penso, entre o que eu sinto, quero e faço. Então, eu ser coerente com o que eu penso, sinto, quero e me comporto e expresso o meu comportamento, né? Então, autorregular o fogo universal. O fogo universal, o fogo é o fogo da ação, é o fogo do espírito, é o fogo da vida, é o fogo da inspiração, é o fogo da ação espontânea. Não é aquela ação planejada, é aquela ação espontânea. Porque geralmente a ação espontânea, ela parte de uma regulação entre o que eu sinto, penso, quero e faço. Não é uma ação manipulada, planejada, é uma ação espontânea da manifestação. Então vamos embora agora na hora da manifestação, nessa matriz planetária, onde a gente vai influenciar com o nosso livre-arbítrio e esperamos que com sabedoria que a gente autorregule essa ação, para que ela não seja uma ação impulsiva, impensada, mas uma ação autorregulada. Nessa onda encantada do macaco, a gente tem o macaco como carro-chefe da onda encantada, portanto, atraindo o propósito, e o propósito que está sendo atraído é o propósito do brincar, da magia, para que a gente trabalhe na essência do selo do macaco, que é a ilusão, e a ilusão é justamente essa vida nessa dimensão, ela é uma ilusão. A vida real é a vida encantada, a vida do sonho, porque nós somos os únicos seres sobre a face da Terra que somos capazes de criar sonhos e manifestar esses sonhos na realidade. Tanto que tudo que está construído sobre a face da Terra um dia foi uma ideia. Construir um edifício, um carro, um computador, uma máquina, uma garrafa, tudo isso partiu do mundo das ideias. Então, o mundo real é o mundo das ideias e nós aqui somos canais dessas ideias para manifestar essas ideias. Então, o selo do macaco que está encabeçando essa onda, ele está atraindo esse propósito. Vamos embora, gente. Vamos embora fazer a magia de se criar ilusão, criar esse mundo material da ilusão através das nossas ideias e levar a coisa mais leve, né? Mais na brincadeira, não tão na ponta da faca. E o que desafia essa onda encantada é o humano, porque o humano está no tom lunar. E o humano fala, olha, o desafio é que para você fazer a sua magia, você vai ter que tomar decisões. Então tome decisões com sabedoria, porque suas decisões vão influenciar o todo. Além do que vão qualificar o seu serviço, porque estamos na lua do serviço. Então, a sua função no todo vai ser qualificada pelo seu livre-arbítrio, pela sua capacidade de tomar decisão. E a analogia que eu faço com o tarô é muito interessante, porque o mago, para mim, é aquele representante do macaco, porque o mago fala da magia. Do criar, da mágica que a gente cria aqui através do que a gente pensa, sente, quer e faz. E quem fala do livre-arbítrio é o arcano dos enamorados. Então, essa comunhão ela é muito interessante por dois motivos. Porque o mago está aqui como primeiro arcano maior do tarô nesse tabuleiro, né? Então, a gente tem aqui o mago, e se ele está do lado esquerdo do tabuleiro, ele fala das nossas ações mais automáticas, mais inconscientes. E a gente tem aqui os enamorados, do lado direito do tabuleiro. Então, se ele está do lado direito, ele fala das nossas ações mais conscientes, aquela que tem que partir da nossa consciência para ser realizada. Então, a gente tem o mago nessa ponta e os enamorados aqui. Os enamorados, eles falam do nosso livre-arbítrio, mas a gente só está maduro para arbitrar, para usar esse livre-arbítrio, depois que a gente considerou todos esses estágios aqui no desenvolvimento da nossa personalidade. Então, aonde eu nasci, qual é a minha condição física, material, de vida,
Qual é a minha bagagem hereditária ou ancestral? Quais são os valores que eu adquiri na minha infância, na minha tenra infância? Quais foram os valores que eu desenvolvi no encontro com a autoridade durante o desenvolvimento da minha personalidade? Certamente eu esbarrei com figuras de autoridade e que configuraram em mim uma determinada reação a essa autoridade, ou eu sei acatar, ou eu sou rebelde a qualquer autoridade, ou eu sei avaliar entre um e outro. E quais são os meus valores morais quando eu comecei a entrar na vida social, meus primeiros momentos na escola, quais foram as regras sociais, a noção de direitos e deveres que eu tenho em relação à vida social. E aí sim eu estarei aqui madura para tomar a minha decisão. Então você veja que há um caminho que constrói uma sabedoria no momento da decisão. Esse é um dos estudos mais fantásticos que eu trago, que eu desenvolvo através da leitura do meu tarô. A cada decisão que eu tenho que tomar, eu tenho a possibilidade de visitar todos esses meus arquétipos e como que eles estão preenchidos pessoalmente pelas minhas leituras pessoais, para eu poder saber como eu estou qualificada para tomar a minha decisão. Então, nós temos aqui como eu não estou jogando aqui meu jogo e você não está interpretando o seu jogo, você só está sabendo agora como que você poderia tomar uma decisão de uma forma muito mais bem informada em relação ao seu eu superior, à sua alma, através desse jogo. Eu trouxe, então, as definições de cada um desses arcanos maiores. Aleph, que é a letra hebraica representada pelo mago, ela fala que é o homem e o seu poder de magia. E a meditação é exatamente essa que fala: de um filho das trevas, desejo me transformar num ser de luz. De uma criatura impulsiva, devo me tornar num ser de vontade iluminada. Veja, não desejo, mas vontade, aquela que parte da alma, que tem a visão do todo, do coletivo. Transformai-me, ó mágico Senhor de minha alma. Trazei para minha personalidade o lampejo do raio divino, para que eu possa despertar para a consciência da minha autêntica natureza. E a nossa autêntica natureza sempre fala de nós como seres humanos. A nossa autêntica natureza é sermos humanos e, portanto, termos a mesma medida para todos nós. O outro arcano é o arcano dos enamorados. O arcano dos enamorados, eles representam uma outra letra hebraica. Uma letra hebraica muito importante, porque ela aparece no que nós conhecemos como a tradução do nome de Deus. A letra hebraica é a letra Vô. Lê-se Vô. E quer dizer olho e ouvido. E a lei dos enamorados é a lei do livre-arbítrio. É ela que inspira aquele ditado que a gente gosta de falar: há de se ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para que se tome uma decisão com uma consciência mais expandida a respeito das circunstâncias que nós nos encontramos, para que essa decisão seja tomada com sabedoria. A meditação desse arcano é: vinde presença iluminada do meu guardião interior e mostrai-me o caminho para a sagrada câmara nupcial da alma, aonde desposarei o complemento do meu ser. Ora, Cláudia, o que isso quer dizer? É muito simples. Aquela história dos contos de fadas que dizem que se o príncipe encontrar a princesa, ele vai se casar e ser feliz para sempre, é uma representação da nossa personalidade, e aí representada pelo príncipe, que deve desejar a princesa, e aí a princesa é a nossa alma ou o nosso eu superior, que está sempre isolada e incomunicável num castelo, exatamente como a nossa alma está isolada na dimensão do nosso inconsciente.
E o príncipe, por sua vez, deve desejar a princesa e vencer os dragões do medo, da insegurança, as florestas dos perigos, da morte, né? Para vencer todos esses perigos e chegar à princesa, ou seja, alcançar a luz da nossa alma, beijar a princesa, amar essa princesa, se unir a essa princesa para ser feliz para sempre. Então, a verdadeira escolha é aquela que está sempre ligada a eu encontrar a minha essência para expressar o autêntico do meu ser, dito lá no arcano do mago, na meditação do mago. Então, apesar de ser uma escolha para fora, ela deve ser extremamente coerente com o que vibra a minha alma. Porque minha alma sabe a expressão do meu ser para o bem do todo. Sabe que o meu bem pessoal interdepende do bem coletivo. E aí, para fechar esse vídeo, nessa nossa reflexão muito interessante, né, muito elucidativa, acho eu já tenho agora bem mais claro o que eu quero levar, né, para a urna, a partir do momento que eu sinta que vibre meu coração, que nós votemos com o nosso coração, porque o nosso coração vibra em ressonância com a nossa alma. Vamos dar uma última olhadinha nessa onda encantada do macaco, que eu estava aqui trazendo. Uma olhadinha para a gente ver os selos azuis, que dão a dimensão do tempo nesse momento, né? Nesse tempo que nós estaremos aqui para meditar. Olha só, eu tenho o selo do macaco, que fala da ilusão, da brincadeira e da magia, e o selo da águia. A águia fala da visão, a visão da mente criativa, não é a visão da mente racional. A águia tem a visão do todo, por isso ela pode criar. Ela não está vendo só a manifestação na matéria, ela está vendo também a consciência coletiva, o espírito coletivo, que tem em cada ser humano uma centelha divina. E só quando todas essas centelhas estiverem brilhando, despertas, é que o espírito da Terra irá efetivamente se iluminar. Não adianta uma centelhazinha, e sim todas as centelhas. E a águia tem essa visão. Depois a gente tem a tormenta, que catalisa a energia para a autogeração. Então, qual será o resultado desse coletivo que vai gerar energia de luz suficiente para que a gente possa se autogerar, se nutrir, de agir com autorresponsabilidade, para ninguém ter que salvar ninguém, mas que cada um encontre o seu caminho e tenha a oportunidade de sair do nível de sobrevivência para viver o seu caminho. E por fim, essa onda encantada termina na noite, que fala da abundância, mas da abundância alcançada através da intuição. E aí a gente tem a intuição do lado da razão, que também faz parte desse equilíbrio dessa balança libriana. Que a gente vote com a razão, mas sem desconsiderar a intuição. Que a gente vote com a mente e que a gente vote com o coração, entendendo que o bem de todos é o meu próprio bem. Algumas pessoas se sentem assim ameaçadas quando elas pensam em votar para o bem do coletivo, porque sentem imediatamente que se eu der crédito, se eu privilegiar o coletivo, eu estarei votando em detrimento dos meus interesses pessoais. Mas esse é o resultado de uma mente doente por conta dessa polarização, em que a gente só consegue ver o bem e o mal. A gente só consegue ver que se eu der para o outro, eu perco para esse. E o convite nessa transição planetária, nesse momento, é justamente entender que existe uma visão única, que a vida não é excludente.
que se eu vou estar levando em consideração o bem do todo, eu não estou tirando de mim, ao contrário, o todo é maior do que as partes e eu sou parte do todo. Não é o todo que é parte de mim. Portanto, não sou eu que preciso estar isoladamente muito bem para poder então servir e cuidar do todo. Não. Cada indivíduo desse todo é que deve estar bem, brilhando a sua centelha divina, para que esse todo então se ilumine, se equilibre, se harmonize e alcance a abundância e a prosperidade nesse querido e amado planeta Terra. Então, se você chegou até aqui, estou muito curiosa para saber como que vibrou aí essa reflexão trazida pela leitura da Onda Encantada do Macaco, da astrologia esotérica e dos arcanos maiores do tarô. Se ajudou você, se iluminou você, se vibrou aí, se fez sentido, diga para mim aqui, para que a gente possa se equilibrar entre eu que falo daqui e você que ouve daí, tá certo? Então, gente, vamos respirar com muita tranquilidade, levando esse momento para o centro do nosso coração. O nosso coração, quando ele vibra amor. O amor é uma energia de alta frequência e uma energia de alta frequência é capaz de nos proteger, porque ela vibra velozmente e qualquer energia que esteja vibrando numa frequência menor do que a frequência da chama trina dos nossos corações é expulsa como um ventilador e expulsa qualquer inseto que queira se aproximar dele. Tá certo? Então, é isso, minha gente. Muita gratidão, muita gratidão, muita gratidão para todos vocês que estão aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, para a gente seguir nesse caminho evolutivo, nessa transição planetária. Namastê. Respira profundo. Permite aquele silêncio que tudo assenta. Em Lakesh, até a próxima. Boa votação para todos.